Eu me formei em direito em 1966 e logo depois eu fiz concurso para a magistratura. Não queria tanto fazer o concurso, mas houve a influência de um amigo meu, de um colega meu, que me dizia que eu tinha nascido para ser juiz. Eu achava que jamais eu iria ser um juiz, ou pelo menos seria um juiz à altura da magistratura. Mas fiz o concurso, fui aprovado. Não sei se a banca foi magnânima comigo ou cometeu uma injustiça com alguém, mas aí iniciamos a carreira de magistrado. Inicialmente fui para uma comarca a mais de 700 quilômetros de Salvador, na fronteira com o estado do Piauí. Eu me tornei um pouco piauiense. Depois eu fui transferido para uma comarca vizinha a Salvador. Eram 108 quilômetros para Salvador e 18 quilômetros para Feira de Santana. Então eu estava ali na porta do céu, mas eu vi que aquilo não me daria oportunidade de eu chegar a Salvador com a certa. Se eu já casado, com filhos, precisava ir para Salvador. Me submeti a uma promoção para outra comarca com mais de 600 quilômetros e, posteriormente, vim para a comarca próxima e daí para Salvador foi o pulo. Em Salvador, eu fui juiz de uma vara distrital do Bonfim e me acharam de responder também concomitantemente por uma vara civil das mais movimentadas. Mas, finalmente, me deixaram numa vara que tinha muito trabalho e que projetava o juiz. Logo depois, quando eu estava lembrado para ascender ao tribunal, eu recebi um comunicado de um cunhado meu, dizendo que tinha estado com o governador aqui, ele era empresário, fazia obras aqui, que o governador estava com a missão de constituir o tribunal e ele tinha lembrado meu nome. O governador era o brigadeiro Otomar Pinto. Então, Otomar respondeu que eu já era um dos indicados pelo Conselho Nacional de Justiça, que indicou alguns nomes que ele pediu e meu nome constava ali entre o rol dos possíveis desembargadores. Ele então me convidou. Ele me telefonou um dia, me convidou para vir aqui, que mandaria passagem, daria hospedagem para eu conhecer. Mas eu vim numa Semana Santa, me lembro bem, saí quarta-feira à noite para não atrapalhar meu trabalho lá. E passei aqui a quinta, sexta, sábado, sem que ninguém soubesse qual a missão que eu estava aqui. No domingo eu fui ao governador. E, você não me procurou aqui, não. Você já conhecia, eu vim procurar o que eu não conhecia e para lhe dar resposta hoje. Aí ele me disse, e qual é a resposta? Eu digo, olha, minha resposta é sem condicionamento. Eu aceito o convite. Mas, logo na primeira semana, na escolha do presidente, eu lembrei que a ordem da chegada à presidência era por ordem de antiguidade no tribunal. E nós apuramos a antiguidade, o nosso colega mais antigo era o desembargador Benjamin do Couto Ramos, que não era juiz de direito, era juiz do trabalho, e já tinha alguns anos mais do que eu de magistratura. Depois dele, viria um segundo indicado. E na hora da escolha, eles dois não aceitaram a indicação. Aí perguntaram se eu aceitaria. Então eu disse sim, aceito. E
Eu conto que quando cheguei no hotel, perguntei: "Sou presidente de quê?" Eu não tenho uma folha de papel, não tenho um funcionário, não tenho uma sala, não tenho nada. Tem que começar do zero. E aí começamos a conseguir local de trabalho, a conseguir pessoas para trabalharem conosco, emprestadas da Secretaria da Justiça, e começamos ao trabalho sempre pensando em instituir um tribunal que pudesse vir a cumprir a finalidade maior do tribunal. Tinha que receber os 6 que o governador nomeou. Eu disse a ele, se fosse eu, não nomearia esse, a começar de mim, porque eu não estava preparado para ser presidente de um tribunal. Eu não era desembargador sequer lá na Bahia. Então, de juiz, virei presidente de um tribunal, sem fazer um estágio que eu acho necessário. E aí procurei voltar a minha gestão para a constituição de um tribunal de justiça. Não tinha interesse, como não tenho até hoje, particular, qualquer que seja. Constituímos o tribunal, elegemos a mesa diretora e começamos a trabalhar com uma dificuldade aparente e grande, é que não tinha juiz de primeiro grau. Nós éramos o único tribunal da nação que não tinha juiz. Então nós tivemos que fazer uma adaptação. Convocamos juízes de um outro estado, em número de 3, para responder por 2 varas que já existiam na capital e por mais uma que existia na comarca de Caracaraí. Começamos com 3 juízes enquanto fazia o concurso. Aí houve ações para desconstituir o tribunal. Houve processos comuns também para tornar nulas as nomeações que eu tinha feito, mas com o passar do tempo conseguimos fazer o concurso e nomear os primeiros juízes. Para mim foi uma realização. Nós temos juízes próprios concursados aqui, a quem também não conhecia. Eu conhecia só um deles, mas não conhecia os outros. Mas não dependia de meu conhecimento. Nos reunimos inúmeras vezes e conclamamos sempre a constituir uma justiça nova. Tivemos vínculos de bom entendimento, tivemos vínculos de cooperação, mas nunca de submissão. O tribunal nunca foi submisso a qualquer cidadão político, ou partido político, ou agremiação. O tribunal sempre teve vida própria, sempre dirigiu os seus destinos, independentemente das tentativas que haviam sido feitas durante aquele período.